bem? Você está feliz essa noite? Nós estamos felizes, porque Deus é bom e Ele está conosco, amém? Amém. Que alegria a gente poder se reunir como igreja e imaginar que um dia nós estaremos diante dele para sempre. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma fábrica de ídolos. Quem já foi em alguma fábrica alguma vez? Já foi? A gente, quando vai em fábrica, eu já trabalhei numa fábrica. Trabalhei na cera inglesa. E a fábrica, assim, não para. Não para. É impressionante. Eu ficava assustado com a quantidade de produto que era feito e não parava assim. Você fala assim, graças a Deus, está acabando. A gente via assim na linha de produção, vindo assim, quando era alguma garrafa ou era lata. A gente, graças a Deus, está acabando. Aí vinha assim, ó, o pessoal jogava lá de novo assim, em vaso assim, mais 1 milhão. Vamos continuar, então ficava até acabar o produto. Aí na hora que acabava aquele produto, você está liberado? Não, você vai para outra trilha lá, que você vai agora mexer nela. E assim, todos os dias produzindo uma quantidade enorme de produtos. Nossa, é muito rico. E o nosso coração é algo semelhante, né? O nosso coração, ele também produz, ele fabrica muitas coisas. E infelizmente, uma das coisas que ele fabrica é ídolos. Amém? Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Nós vamos tratar hoje aqui desse tema. E como hoje é um dia um pouco atípico, porque nós temos a ceia, depois nós vamos ter aqui a recepção, né, dos membros. Isso toma um pouco de tempo, né? Então, isso eu peguei antes a palavra, eu vou tentar ser bem objetivo. Eu vou pedir que vocês tenham atenção, né? Para que Deus possa trabalhar no coração de vocês, falar com vocês nesta noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, Pai. A tua palavra é um privilégio para nós. É um privilégio a gente poder ouvir a tua palavra, é um privilégio. Ó Deus, quantas pessoas queriam ter esta oportunidade de ouvir, nem que fosse um único versículo sendo explicado, sendo compartilhado, mas não tem acesso à palavra, não tem acesso à Bíblia. Nós somos uma nação, uma geração abençoada. Nós podemos ler, nós podemos ouvir, nós podemos compartilhar. É um privilégio, é uma bênção que o Senhor nos deu, Pai. Que não venhamos jamais fechar os nossos olhos e tapar os nossos ouvidos para aquilo que nos rodeia. São outras nações em pleno século XXI, no mesmo ano, no mesmo tempo que estamos vivendo, e não podem ouvir a tua palavra. Nós podemos, e nós somos gratos por esta misericórdia, porque a tua palavra é que nos transforma. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? É um privilégio realmente. E hoje nós vamos falar sobre o coração do homem fabricar ídolos e, consequentemente, deixa eu ver essa opção, tá? O perigo que acontece da gente ter em nossas vidas um ídolo no coração, ou um engano na religião. Amém? Então eu vou pedir muita atenção dos irmãos. No primeiro momento eu vou fazer aqui uma pequena introdução, uma apresentação, alguns comentários, até eu chegar aqui no texto que nós vamos ler e nós vamos discorrer com os irmãos. Amém? Vamos ver se funciona. Está. Este homem, né, muito citado aqui por nós, Calvino, ele escreveu que o coração humano é uma fábrica
de ídolos. Nós estamos falando de alguém que estudou, que teve uma capacitação da parte de Deus violenta acerca das Escrituras, né, a ponto dele dizer o seguinte: olha, cada um de nós, desde o ventre materno, é expert em inventar ídolos. E ele foi contra essa religião, contra essa situação que vivia a igreja. E a mesma coisa que nós estamos vivendo no tempo de hoje, porque nós não mudamos. Nós vamos ver aqui que a gente, conforme o texto bíblico, é bem similar ao que nós também vivemos. Ken Sande, esse é um autor, escritor e pastor americano, ele diz o seguinte: em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus, na qual empregamos o nosso coração. A partir do momento que eu for citando esses pensamentos, estes escritos, é lógico que eles estão dentro de um contexto bem maior, às vezes de um estudo, às vezes de um livro, às vezes de uma mensagem, mas tente aplicar na sua vida observando segundo o seu próprio coração. Se verdadeiramente você concorda com essas frases, a partir do momento que algo na sua vida tem um poder, ou seja, tem um lugar maior do que Deus. Se isso acontece, é um ídolo. Richard Case, que também é um pastor, escritor, ele comenta o seguinte, né? Toda sorte de coisas são ídolos em potencial. Dependemos somente das nossas atitudes e ações concernentes a ela. Idolatria pode não envolver negações explícitas da existência de Deus ou o seu caráter. Ela pode vir também na forma de um afeto excessivo a algo que é em si mesmo perfeitamente lícito. O ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói, qualquer coisa que possa substituir a quem? A gente tem que fazer uma análise do nosso coração hoje e pensar se realmente isso está acontecendo em algum momento em nossas vidas. Novamente, João Calvino, o que ele diz? O mal em nosso desejo, caracteristicamente, não reposa naquilo que queremos, mas naquilo que queremos muito. Aí você pode talvez se perguntar: quando é que eu vou saber se o que eu quero ou o que eu desejo é algo tão grande que pode se tornar um ídolo? A gente faz, ou deveria fazer essas perguntas, conforme a Bíblia mesmo nos dá uma instrução. 1 Coríntios 11, 28, que é o texto que nós costumamos ler aqui da Santa Ceia, né? Paulo diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo. Da mesma forma, quando Paulo escreve a Tito, ele diz o seguinte, lá no capítulo 1, 16: você deve analisar para ver se você já não foi reprovado, porque você abandonou a fé, você abraçou outras coisas. Você tem que fazer uma pergunta para você aqui hoje: o que eu desejo? Eu desejo muito? E se eu não conseguir isso que eu desejo? E se eu tiver algo que de repente eu desejei muito e isso me for tomado? Se algo que você desejou muito te for tomado, você entra em uma angústia, depressão, raiva, desespero, uma amargura no coração. Se isso acontece, pode ser que isso é um ídolo na sua vida. Essa semana eu tive uma experiência com o Denilson sobre isso. Ele estava com uma expectativa em algo e esse algo deu errado e a palavra dele não foi ótima. Graças a Deus, não foi a vontade de Deus. Eu sei que Deus não quis que fosse assim. Era algo que ele estava com expectativa. Aí passou uns 2, 3 dias depois, ele falou assim: olha, aquilo que eu já tinha falado que não era, né? O que eu achei que não era, o que eu já estava satisfeito.
mudou-se, né? E veio de forma melhor. Assim, que bênção, né? A gente tem que saber que às vezes o não, ele tem esse propósito de nos ensinar a gente olhar para Deus e ver se realmente estamos dependendo de Deus, se estamos confiando em Deus. Deus vai usar, irmãos, a palavra dele. Deus pode usar o seu irmão que está do seu lado, pode usar circunstâncias, pode usar situações para confrontar aquilo que você está esperando na expectativa, para mostrar se aquilo é um ídolo na sua vida. Você tem que estar atento para isso. Por quê? Porque você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor. Não é isso? Você confessa que Ele é Salvador, que Ele é Deus na sua vida. Então nós temos que estar sempre alerta se não tem algo tomando lugar de Deus nas nossas vidas. E no discorrer do texto nós vamos ver que isso é muito possível, é muito bem provável. Quando a gente lê, por exemplo, Agostinho, né, nós consideramos ele um dos primeiros reformadores, tá? Inclusive aqui no nosso mural, só que ele não é do século XV, né, do século XVI, ele é do primeiro século, né? Século III, na verdade, né? Século III. Ele é de 400 depois de Cristo, porque ali ele já começou a defender as doutrinas da graça na sua luta com Pelágio. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas o que ele diz? O homem se afasta daquele que o fez quando acima dele coloca o que ele próprio fez. Maravilhoso os pensamentos de João Agostinho. Você deve ler. Leia lá as confissões de Agostinho. Tem muito texto. Leia o que os pais da fé falaram. Foram homens como eu e você. Deus deu ali uma graça que nos enriquece com o seu conhecimento. Assim como eu aprendo com cada um de vocês, a gente aprende uns com os outros. Vamos valorizar aquilo que nós temos na nossa história. No seu livro Deuses Falsos, Timothy Keller, né, que é um autor aí contemporâneo nosso, que tem muitos livros muito bons, ele diz o seguinte: podemos não ajoelhar fisicamente diante de uma estátua de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. Podemos não queimar incenso a Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevadas às proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de criança, negligenciando a família, a comunidade, para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riqueza e prestígio. Às vezes a gente acha que vai ser só na adoração a alguma imagem, mas ele está tratando aqui, como que não? É quando a gente quer um culto à nossa pessoa, né? Nós nunca vivemos tanto isso como na geração do Instagram. Como que a gente consegue aplicar isso em nossas vidas nessa noite, segundo a palavra de Deus, né? Lá em Salmo 106:36 diz assim: e serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhe um laço. Nós vamos, no decorrer desse texto, entender o que um ídolo pode virar um laço realmente nas nossas vidas. O texto que nós vamos estudar hoje aqui é muito conhecido pelo meio pastoral. É muito utilizado para sintetizar essa questão de uma fábrica de ídolos. Tem dois textos que são muito utilizados para isso. Um é Arão e o bezerro de ouro, e o outro é o texto que nós vamos ver em seguida, que é aquilo que estava vivendo o povo de Deus, que é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos no meio do sincretismo religioso. Sabe o que é isso? Sincretismo religioso é quando existem N tipos de religião no mesmo local e eles começam a se misturar. Aí você vira ali um sincretismo religioso. Aqui nós estamos vendo diversos termos aqui, a gente poderia citar até mesmo, os calvinistas estão aqui no meio, né? Porque são N tipos de religiões que nós temos e elas vão se misturando, e a chance disso gerar um ídolo
É gigantesco. Nós vamos ver porque isso aconteceu também com o povo de Deus. Por isso nós devemos sempre tomar cuidado com o quê? Com aquilo que acontece nas nossas vidas hoje. Eu trouxe aqui um mapa, rapidamente, só para a gente entender o pano de fundo daquilo que aconteceu. Nós temos, tanto aqui quanto aqui, é o mesmo mapa, só que aqui está colorido e aqui tem um nome que é interessante, só para vocês entenderem. Nós temos a terra aqui, né, Canaã, que é Israel, amém? Lembrando que nós temos aqui Judá, e todo judeu é israelita, amém? Mas todo israelita não é judeu. Porque judeu nós estamos falando que é aqueles que são de Judá, amém? Nós temos as tribos aqui distribuídas na terra, e dentre elas nós temos, interessante mencionar que a tribo de Dan está aqui. Só que se você ver neste mapa, ele também está lá em cima, em Laís, bem do lado ali do ocidente, né, dessa terra, de Manassés. Dá para ver? Dá para entender? Aqui é porque, como não está mencionando, porque eu trouxe um mapa para a gente ver que Dan também está aqui. Nós temos nas terras de Israel 12 tribos, porém, existem dois filhos, que são os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, né? Para quem não sabe, Jacó recebeu o nome de Israel. E as 12 tribos estão aqui, mas com exceção de quem? José e Levi. José, que foi aquele que foi vendido como escravo para o Egito, ele teve dois filhos, que são Manassés e Efraim. Então, José, os seus filhos herdaram aqui as terras, dois dos seus filhos. E Levi não está aqui, porque Levi gerou os levitas. E qual que era o papel dos levitas? Realizar todo o serviço espiritual, religioso de Deus. Não é isso que eles receberam a incumbência, a ordem? Então, o que aconteceu com a tribo de Levi? Foi espalhada em todas as terras, em todas as tribos. Amém? Isso é só para a gente ter esse pano de fundo e entender o que aconteceu. Quando se distribuiu na terra, começou após Josué, né, voltando aqui, deixa eu consigo voltar. Quando Josué entra na terra, porque nós sabemos que Moisés não entrou, não é isso? Mas Josué que entra, ou seja, eles vão lá e dominam a terra. Agora, passado o tempo de Josué como líder, começa o tempo dos juízes. Israel não tinha rei. O que tinha naquela época eram juízes que dominavam sobre a terra. E isso nós conseguimos ler no livro de Juízes, é claro. O que nós vamos ler aqui nessa noite? O livro de Juízes, para a gente entender sobre essa questão de uma fábrica de ímpios no nosso coração. O pano de fundo, só para a gente não ficar aí tão perdido, se você ler de Juízes 1 até Juízes 16, você vai ver os juízes que tiveram sobre a terra de Israel, sendo o último Sansão, quando ele mata ali os filisteus e acaba ali os períodos. Aí surge Eli e Samuel. Eli começou a fazer um papel de juiz como sacerdote, da mesma forma Samuel, mas nesse período, após Sansão, nós não temos um juiz. E é ele que nós vamos entender aqui hoje, abrindo aí sua Bíblia no capítulo 17 de Juízes. Amém? Isso foi uma introdução para eu colocar vocês aí dentro do tema. Agora vocês têm que prestar bastante atenção. Livro de Juízes, depois de Josué, capítulo 17.
Amém? A história que nós vamos ler, que na verdade está entre Juízes 17 e 18, vai tratar esses personagens aqui. Mica, a tribo de Dan e a cidade de Lais. Você já leu essa passagem? Deveria ter lido, né? Mas vamos lá. Claro que leu. De repente só leu, mas não leu. Né? Leu e já esqueceu. Juízes 17, versículo 1. Nós vamos ler a princípio até o versículo 6. Havia um homem chamado Mica na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram roubadas, pelas quais me fizeste ouvir maldições, estão comigo. Eu as peguei. Então ela lhe disse: que o Senhor te abençoe, meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Mas ela disse: dedico solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. Quando ele restituiu as moedas à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives. Ele fez delas uma imagem esculpida e um ídolo de metal que ficaram na casa de Mica. Esse homem, Mica, tinha um santuário e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família. E consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. O restante que está escrito? Cada um fazia aquilo que lhe parecia. Pode deixar a Bíblia aberta, nós vamos continuar o texto em seguida. Mas olha que situação. Olha o que nós lemos e que às vezes a gente não entende, né? A gente deixa passar. Mas esse texto vai tratar de uma situação que é uma vergonha para a nação de Israel. Nós temos aí este homem chamado Mica, né, que era da tribo de Efraim, ou seja, filho de José, e o nome Mica provavelmente significa aquele que é semelhante a Deus. E a história começa com uma situação que, se a gente ler superficialmente, a gente vai falar assim: que filho bom, e que mãe abençoada, porque a história começa com ele dizendo o seguinte, com a mãe dizendo o seguinte, né? Olha, amaldiçoei quem me roubou. Joguei uma praga, uma maldição. E o Mica, que é o filho dessa mulher, por ouvir aquela praga, aquela maldição, ele chega até ela e fala assim: olha, foi eu. Me desculpa, me perdoa. Toma aqui as 1.200 ciclos de prata que eu te tomei. Afinal, não quero ser amaldiçoado pela minha mãe. Eu roubei. E o que a gente vê a seguir é impressionante, porque aquela mulher pega aquele dinheiro e fala: Deus te abençoe, meu filho. Ela usa o nome de Deus, como você pode ver aí no versículo 2, ela diz: olha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe. E o que ela faz em seguida é pegar aquele dinheiro e devolve parte para ele, e com o restante manda fazer um ídolo, manda construir um ídolo para a sua família. E o que Mica faz também é pior, porque ele pega aquele dinheiro e constrói também, faz também para si ídolos. Ele não se dá por satisfeito de somente ter uma fábrica de ídolos. Ele pega um dos seus filhos, faz uma estola sacerdotal e consagra um dos seus filhos como o pastor da sua casa. Ele agora tem um ídolo e ele agora tem um sacerdote, um pastor, que é o seu próprio filho. E quando a gente vai lendo o texto, conforme nós
Citamos aqui o verso 6, cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. É o que eles achavam, nós estamos certos. Usa o nome de Deus, é o povo de Deus e faz aquilo que está no seu coração, que eles acham certo. Vou consagrar aqui, vou criar uns ídolos, vou consagrar meu filho como pastor, ele vai servir a minha casa, vai ter a bênção de Deus dentro da minha própria casa com meus ídolos. E eu vou continuar fabricando meus ídolos. Nós podemos olhar para nós, neste primeiro trecho que a gente leu, e pensar, será que o nosso coração é tão obstinado a ponto de fazer algo assim? Será que a gente teria nos nossos corações esse mal tão grande de usar o nome de Deus para construir um ídolo? Será, irmãos? Será que a gente pode realmente estar fabricando um ídolo e pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas? Um ídolo, como a gente viu, a mãe e o filho. E não somente a mãe e o filho, mas também os seus filhos. Eles estão usando a situação, o nome de Deus, a fé, para se sentir abençoado com aquilo que eles estão construindo segundo o coração deles. A gente tem como avaliar isso em nossas vidas, tirando como base aquilo que eu li no início, aqueles trechos. Será que, se a gente olhar para a Bíblia e começar a amar e obedecer só algumas coisas que estão na Bíblia, será que nós também não estamos construindo um ídolo, um Deus falso em nosso coração, que tem aparência de piedade, que tem aparência de santidade, mas que não é Deus, não é o Deus da Bíblia, é um Deus que me satisfaz? Se a gente prega aqui, por exemplo, e uma mensagem te confronta, vamos dizer na área da sexualidade, ou talvez na santidade, sobre devocionais, missões, contribuições, de repente essa mensagem até bem pregada ou então bem explicada pelo Espírito Santo ao seu coração, e você sai daqui pensando sobre isso. Você fala, realmente eu preciso mudar. Realmente eu olhava isso segundo aquilo que o meu coração entendia ser correto. Um tema que é muito difícil de se tratar na igreja hoje em dia é sobre contribuições. A gente fala, a gente ensina, mas as pessoas têm muita dor, muita dificuldade, porque muitas das vezes foram ensinadas errada, por muito tempo fizeram aquilo que era errado, ou seja, fizeram como troca, e agora está sendo ensinado, olha, isso é um princípio bíblico de bênção na sua vida, e de repente você fala, eu preciso mudar. E aí você vai embora, reflete sobre isso, reflete sobre a sua vida devocional, a sua vida como alguém que participa dos cultos, e aí de repente você chega em casa, pensa e reflete sobre isso, mas pensa um dia, no outro dia você já não está pensando, e no terceiro você já esqueceu. Isso é um ídolo, irmãos. O ídolo do nosso coração foi mais forte que a palavra de Deus sendo explicada, sendo aberta, pregada diante dos nossos olhos. A gente fala assim, eu acho legal, mas eu não vou obedecer isso tudo não, porque não precisa. É um ídolo do nosso coração. Um ídolo que nós criamos com o nosso coração. Quando você sai fora e prega sobre Jesus e fala, olha, o Deus da Bíblia, Ele é amor, mas Ele também é justiça. As pessoas têm muita dificuldade quando você fala sobre isso. Que há um Deus que pode te mandar para o inferno. As pessoas falam assim, não, esse Deus é muito mal. Imagina um Deus que vai criar um inferno, criar uma eternidade lá. Nós não achamos mal matar o Filho de Deus, nós consideramos, nós achamos que o Filho de Deus foi só uma mortezinha como qualquer outra, não foi a morte de alguém muito especial.
quando a gente começa a justificar, criando um Deus, Deus me conhece, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu não consigo, Deus sabe que eu posso sim usar um gato, Deus sabe que eu posso sim ter deslize no casamento, Deus sabe que eu posso cometer alguns pequenos atos de corrupção, Deus sabe, porque Ele sabe. Isso é um Deus falso, irmãos. Isso é criado no nosso coração. Nós criamos isso. E somente com o solo a Escritura, somente com as Escrituras, nós conseguimos destronar este Deus falso no nosso coração. Porque a partir do momento que nós apresentamos para o nosso coração o Deus verdadeiro, a supremacia de quem Ele é, do quanto Ele reina absolutamente, do quanto Ele é capaz de nos satisfazer em tudo o que nós temos, somente aí a gente consegue fazer com que esse Deus falso comece a ser destronado. O que nós estamos vendo aqui na vida de Mica e da sua família é um absurdo, mas é algo que nós também fazemos. Ele usa o nome de Deus, a mãe usa o nome de Deus para justificar uma ação do filho que acabou de roubá-la, mas no mesmo momento, o que eles estão falando? Pega esse dinheiro e construa ídolos para nós. Isso é dolorido. Se nós chegamos diante do Senhor e nós depositamos uma oferta esperando Deus venha, mude, ou seja, olha o tanto que eu dei, muda meu salário, me dê o meu carro, eu quero a minha casa com 4 cômodos, 4 quartos, só para trabalhar mais. É uma troca, você está achando que esse Deus é mamon, e a Bíblia diz que não se dá para adorar a Deus deuses. Amém? Vamos tentar entender a situação, a continuação do contexto da vida deste Mica. Porque o primeiro momento que nós estamos vendo aqui é que ele coloca ídolos na sua casa. Só que agora, não somente ídolos, o que ele consegue? Um levita, irmãos. Lembra dos levitas para onde que eles foram? Eles foram distribuídos para todas as tribos. Olha o que está escrito no verso 7 em diante. Um jovem levita de Belém de Judá, da família de Judá, olha só, um jovem de Belém de Judá passava por aquela região. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá, para encontrar lugar para morar. Quando passava pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de quem? De Mica de novo. Olha o Mica na história. E este lhe perguntou: de onde vem? Ele respondeu: eu sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica lhe disse: fica comigo e ser o meu pai e sacerdote, e te darei 10 moedas de prata por ano, roupa e sustento. O levita entrou e aceitou ficar com aquele homem e tornou-se como um de seus filhos. Mica consagrou o levita e o jovem lhe serviu como sacerdote e ficou em sua casa. Então Mica declarou: agora sei que o Senhor me fará bem, pois tenho um levita como sacerdote. Deixa passar o ônibus. No início eu mostrei aqui, que os levitas foram distribuídos. Como José não tem uma terra só dele, 2 terras foram para 2 de seus filhos, Sem, Efraim e Manassés. Os levitas distribuídos entre todas as tribos para servir, para realizar o trabalho espiritual e religioso na terra. O papel do levita era um papel nobre. Ou seja, Deus colocou os levitas em todas as terras
de Judá, ou seja, de Israel, para realizar este trabalho religioso, espiritual. E agora aparece um jovem levita que a leitura que nós temos é que ele quer ser bem sucedido. Ele não gostou de onde ele estava. Ele saiu, ele era de Judá e estava passeando. E nós vamos ver no decorrer do texto que ele passou por alguma das outras tribos e chegou até Efraim. Ele procura uma posição melhor. Ele procura uma situação maior para ele. Ele quer ser mais abençoado. Ele não está satisfeito. E quando a gente lê o texto, nós fizemos aqui uma questão de enfatizar que quando Mica encontra com esse levita, o que ele fala? Seja meu pai e sacerdote. Só que em vez, ele aceita, é claro, porque a proposta é ótima. Eu vou te pagar por ano, eu vou te dar sustento, eu vou te dar roupa, você vai ter uma posição, você vai ser o sacerdote da minha casa, você vai ser o meu pastor, o meu pai. Só que, interessantemente, se você ler, o restante diz no versículo 11 que ele aceitou ficar ali como filho. Para mim que era muito vantajoso. Eu vou ter aqui eu tenho meus ídolos, eu tenho minha fábrica de ídolos, agora eu tenho um sacerdote. Eu tenho um levita, um sacerdote mesmo, de verdade. Não é igual eu tinha feito antes com meu filho, eu tinha consagrado um filho lá, você vai ser sacerdote. Não, agora tem um verdadeiro sacerdote, tem um verdadeiro levita. E ele está aqui, bem diante de nós, e ele faz esse pedido: eu vou te dar tudo que você precisa. Sustento, dinheiro, poder, você vai ser abençoado aqui. Ele aceita, claro. Só que em vez de ser por pai, ele entra como filho. O que isso quer dizer, irmãos? Que ele não tinha autoridade nenhuma na vida de Mica. Ele estava ali justamente para fazer aquilo que Mica queria. Que se ele fosse realmente como um pai, ele teria que falar: olha, você está errado nisso, nisso e naquilo outro. E ele teria que obedecer. Só que agora não, ele está ali por baixo. Ele está debaixo da autoridade do Senhor dele. Ou seja, Mica primeiro consegue os ídolos, fabrica ídolos, e agora ele consegue um sacerdote que também vai lhe satisfazer essas vontades dele. O que ele diz no versículo 13? Então Mica declarou: agora sei que o Senhor me fará bem, pois tem um levita como sacerdote. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica assim: se você lê por ler, você vai estar achando Mica um homem abençoado. Se você fazer uma leitura assim, olha só, a história de Mica começa com ele devolvendo o dinheiro que ele roubou. Primeiro ele é ladrão, da própria mãe. Só que ele devolveu e a mãe abençoou. E agora ele foi lá e construiu ídolos. Diz assim: nossa, construiu ídolos. De repente na sua leitura você fala assim: que confuso. E ainda assim Deus manda um sacerdote para abençoá-lo, a ponto dele dizer: agora sei que o Senhor me fará bem, pois tem um levita como sacerdote. Olha como que a falta da palavra de Deus, a falta de compreender quem Deus é, pode fazer com que a gente caminhe para o erro. Você pode ter lá na sua casa seus ídolos, no seu coração ídolos, e de repente você agora encontra um sacerdote que alimenta este seu desejo. Agora você está duplamente abençoado de coisa ruim. É isso que está acontecendo. Ele primeiro tem para si uma fábrica de ídolos, agora ele tem um sacerdote, um pastor que faz tudo conforme a vontade dele, que abençoa a vida dele no meio da idolatria, que abençoa as decisões dele, que não chama atenção a ele. Se a gente caminha desse jeito, nós não temos um pastor,
A Bíblia diz que nós temos um sumo pastor. Todos nós temos um verdadeiro e único pastor, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos corrige. Jesus Cristo nos chama atenção. Jesus Cristo nos chama, nos levanta. Ele nos chama todos os dias. Vem. Ele não é como este falso pastor. Jesus Cristo vem e fala: você está errado. Este pecado aí eu abomino. Abandone-o antes que eu vire o rosto para ti. Mica agora está feliz, porque ele está duplamente abençoado. Imagina que situação: você tem um ídolo no seu coração e você chega diante de um sacerdote que satisfaz a sua vontade ainda, porque ele não pode te cobrar. Aí você chega e fala assim: olha, eu queria tanto, vamos falar um absurdo, né? Vamos falar um absurdo aqui, uma situação que é hipotética, que não está no nosso meio. Olha, eu amo tanto o marido daquela mulher, será que a gente pode orar para Deus me dar ele? E aí você fala assim: vamos orar. De repente é realmente de Deus o marido daquela mulher para você. Vamos orar para Deus terminar com esse casamento e te dar. Eu acho que eu falei uma hipotética, uma pérola bem só para a gente ver, mas é um absurdo. É como nós estamos vendo aqui na situação da vida de Mica. Vamos tentar ler mais um pouco aqui no versículo 1 do capítulo 18, porque a história continuou. Se fosse somente até aqui, eu ia discorrer o restante do texto, mas olha o que acontece. Naqueles dias não havia rei em Israel. A tribo de Dan procurava lugar para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a sua herança entre as tribos de Israel. Os homens de Dan enviaram 5 homens valentes, escolhidos entre o povo de Zorá e Estaol, para espionar e reconhecer a terra. E eles lhes disseram: ide reconhecer a terra. Quando os homens chegaram à região montanhosa de Efraim, foram à casa de Mica e passaram a noite ali. Mica de novo na história. Ao se aproximar da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Foram a ele e lhe perguntaram: o que te trouxe para cá? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E ele lhes contou que Mica havia feito por ele. Ele me contratou e eu sirvo como sacerdote. Olha que coisa boa. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem sucedida. E o sacerdote lhe respondeu: ide em paz, a vossa viagem é do Senhor. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilos. Era um povo próspero, pois não faltava nada naquela terra. Não tinham relações com os sidônios, nem com outro povo. Em seguida, voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, que lhe perguntou: o que nos dizem? Eles responderam: levantai-vos, vamos atacá-los, pois examinamos a terra e vimos que é muito boa, e vós ficareis aqui tranquilos. Não sejam preguiçosos para tomar posse da terra. Quando chegardes lá, achareis um povo despreocupado, e a terra é muito espaçosa. Deus entregou nas vossas mãos um lugar onde não falta nada do que há na terra. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e Estaol com armas de guerra, e subiram e acamparam em Kiriat-Jearim, em Judá. Por isso o lugar ficou conhecido como Mané Dan. Até hoje está localizado a oeste de Kiriat-Jearim. Dali foram à região montanhosa de Efraim e chegaram à casa Aleluia. Foi uma bênção isso aí, não foi, irmãos? Porque o trecho é muito semelhante ao que aconteceu com Josué, Caleb e os 10 espias. O texto é bíblico. Vamos espiar a terra.
Vamos lá, vamos ver o que há, vamos ver se ela é realmente uma terra abençoada. E os 12 espias voltaram no tempo de Moisés e falaram: olha, os 10 falaram: olha, muito difícil, hein? Complicado. Não, são lá um gigante. Nós muros gigantesco. Josué disse: não, mas a terra manda leite mesmo. Tem uva lá que é 2 só para carregar. A terra é próspera, abençoada. E aqui novamente, olha o mesmo discurso. Estes homens, os danitas, eles agora estão procurando uma terra. Por quê? Porque primeiro não foi ainda distribuído, não havia sido distribuído para eles uma terra. E eles estão atrás da bênção, eles estão atrás da promessa. E quem que eles encontram? O levita. Interessante quando a gente leu aqui a história dos levitas, no verso 3, porque aproximou e eles começam a perguntar: como que você veio parar aqui? Ou seja, é alguém conhecido. E lembra que ele é lá de Judá, então ele saiu, subiu, ele passou provavelmente por Dan. Lembra quando eu mostrei no mapa anterior? Que eles, o levita era daqui, e aqui que mora Mica, né? Tribo de Efraim. E o levita passou provavelmente aqui, já ficou aqui e tal, chegou até na terra atual. E eles estão: o que é isso? Como é que você vai parar aqui? E ele falou assim: não, quanta bênção, irmão. Assim, não, estou abençoado demais. Deus fala: eu agora sou o pastor aqui da cidade, da casa Mica. E eu recebo, 10 lá por ano. Tem sustento, tem casa, tem posse. Que bênção, hein? Que bênção, hein, irmão? Levita. Esse levita aí tem unção, tem autoridade. Hein? Abençoa a nossa viagem. Nós estamos indo fazer uma viagem. Não, pode ir. Não é isso que ele respondeu? Assim, lá no verso 6, a viagem de vocês é do Senhor. E aí você lê um negócio desse aqui, olha o perigo da bibliomancia. Você fala assim: Senhor, eu tenho um negócio para me fazer aí, é errado, sabe, é errado. O negócio é errado. Fala comigo assim, eu devo ir ou não devo ir? Eu sei que é errado, mas de repente o Senhor tem um propósito disso. Aí você vai, abre a Bíblia e mete o dedo assim, ó. E está escrito: o sacerdote respondeu: ide em paz, a vossa viagem é do Senhor. Deus falou comigo. Está escrito, não é a palavra de Deus, irmão. Tá vendo? Aí você vai lá, ó, vai pecar achando que Deus falou para vocês. O que esses homens falaram? Poxa, se esse levita, se esse pastor está tão abençoado assim, então a palavra dele tem autoridade. O que ele me falar, nossa, a pessoa na sua viagem abençoou e foi. Agora, Deus estava nisso, irmãos? Não. Se você ler o livro de Juízes, desde o primeiro capítulo, você vai ver que não. Deus não havia dado essa ordem, os danitas não era para estar procurando terra, não foi distribuída, era para esperar. Só que eles aqui falam assim: não, vamos lá. Ele juntou 600 homens. 600 homens. Olha como que uma mensagem pode levar um grande grupo ao erro. E a mensagem era uma mensagem igual a Bíblia, não é? Olha, nós somos lá, nós espiamos a terra é boa, é próspera, o povo que está lá é pacato. Se a gente chegar, nós vamos obter a bênção, a promessa, a terra, Deus vai estar conosco. E todo mundo foi no engano. A falta do quê? A falta de Deus, a falta da palavra, a falta da instrução. Olha o perigo, às vezes, a gente seguir as grandes massas, porque parece que a bênção está na grande massa. E Deus está ali, nem todo mundo diz não. Eu citei no início que a gente poderia usar o livro, a passagem de Arão e o bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro era um taço, né, irmãos? É uma bênção. Se você chegar de longe assim, morra, o pessoal está, ó, pulando, gritando, vibrando. Deus está querendo acabar com aquele povo todo naquela hora.
Moisés, tem misericórdia, o Senhor tirou eles do Egito, eles ainda são muito pecadores mesmo, o coração deles é de escravo. Faz isso não, você fala assim, poxa, tirou do Egito para matar no deserto. Né? Então, tem misericórdia. Né? Não serviu para ser Moisés, você vai assim, mata mesmo, mata. Olha o verso 14 para a gente entender aqui melhor. É muita leitura mesmo. E eu já vou terminar em breve. Então, os 5 homens que haviam ido, por acaso, sabeis que naquelas casas há um poder sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida em um ídolo de metal? Pensai bem no que fareis. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita e à casa de Mica e o cumprimentaram. E os 600 homens da tribo de Dan ficaram à entrada da porta com suas armas de guerra. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal e os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados estavam à porta. Quando eles entraram na casa de Mica e tomaram a imagem esculpida, né, e a estola sacerdotal, e os ídolos da família, e o ídolo de metal, o sacerdote perguntou: o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus? O que vocês estão fazendo? E eles responderam: silêncio. Põe a mão sobre a sua boca, vem conosco, e ser o nosso pai e sacerdote. O que é melhor para ti? Ser sacerdote só da casa de um homem ou de uma tribo e um clã em Israel? Então o sacerdote ficou muito contente, ó. O olho brilhou. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida e se juntou aos homens. Assim viraram-se e partiram, colocando diante de si os filhos, o gado e o leão. Lembra lá no início que eu li o Salmo 106, 36? Dizia que os ídolos serão para ti um laço. Nós estamos vendo aqui os homens convencendo, né, todos os homens a seguirem para este propósito, uma desobediência, porque não era a vontade de Deus, ir naquela terra e tomar aquela terra. Só que o sacerdote já tinha abençoado, né? E agora ele chega na porta e convence o pastor a ir com eles. Assim, você vai ser pastor de uma casa ou de uma tribo? Imagina o status. Melhor? Claro que eu vou ser da tribo. Vamos embora. Pegou os ídolos todos e roubou tudo que Mica tinha. E foi embora. Aquele levita, muito feliz, assim, poxa, eu ganhei na mega. Deus está comigo mesmo, Deus está me abençoando mesmo. Olha como é a situação. Vamos embora. Olha a situação, a continuação no versículo 22. Quando já estavam longe da casa de Mica, os homens das casas vizinhas e deles se juntaram e alcançaram os homens de Dan. E gritaram aos homens de Dan, os quais virando perguntaram a Mica: o que houve, Senhor? Por que vem com tanta gente? Isso aqui é um tipo da humilhação. Sabe quando alguém... A gente vê assim, isso acontece quando... Isso acontece nos nossos dias aí, quando alguém rouba alguém, a mão armada, né? É terrível. A pessoa rouba, a gente vê muito vídeo assim no YouTube lá, quando acontece alguém, principalmente gente roubando moto, né? Vai, senhor. Vai calado aí. Quando não atira, né? Faz algo pior. A mesma coisa para mim. Mica com os homens chegarem e eles: o que vocês estão fazendo, senhor? Está vindo aqui para quê, senhor? Tchau. Não tem direito nenhum sobre nós, não. É o que vai acontecer aqui, olha, versículo 25. Os homens de Dan lhe disseram: que não se ouça a tua voz entre nós,
para que os homens violentos não se lancem sobre vós e percam também a vida, juntamente com os da tua casa. Assim os homens de Dan seguiram o seu caminho. Quando Mica viu que era mais forte do que ele, virou e voltou para casa. Os pés e as mãos abanaram. Lembra lá do Salmo 106, 36? Os ídolos serão para ti o quê? Ele voltou triste, sem nada. Se a gente ler agora aqui do verso 27 ao 29, olha o que aconteceu. A covardia dessa tribo de Dan. Os homens de Dan levaram os objetos que Mica havia feito e o sacerdote Elaís, onde habitava um povo despreocupado e tranquilo. Mataram todos, ao fio da espada, e incendiaram a cidade. Ninguém os livrou, pois estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. A cidade estava situada no vale, junto a Bet-reor. Depois dessas coisas, reconstruíram a cidade e habitaram nela, dando-lhe o nome de Dan, segundo o nome do seu antepassado, Dan, filho de Israel. Anteriormente, o nome da cidade era Lais. Essa parte triste deles lá e exterminar uma cidade, matar todo mundo. Deus não tinha mandado eles fazer isso. Eles foram desobedientes. Mas para a gente não prender e perder muito, porque o meu tempo está curtíssimo, olha o que acontece. Versículo 30. Os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida. E Jonas, filho de Gesso, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até a ida do povo para o cativeiro. Deste modo, estabeleceram para si a imagem esculpida feita por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Para a nossa conclusão, para o nosso entendimento, para a nossa surpresa, eu não sei se você entendeu no momento da leitura, mas o levita, o jovem levita da tribo de Judá, que passou por Dan e habitou na casa de Mica em Efraim, ele era quem? Jonas. Filho de quem? Gerson. Neto de quem? Moisés. O levita da história é neto de Moisés. Já parou para pensar sobre isso? Não, porque a maioria não sabia, né? Mas olha que situação. O neto de Moisés é quem está conduzindo o povo a esse erro e mais erros. O que a gente aprendeu aqui? A fábrica de ídolo no nosso coração é um problema. Misturar a nossa fé genuína com fé falsa, o sincretismo religioso, é um problema. Seguir falsos profetas também é um grande problema. Pastor Renato Vargas, sobre falso profeta, ele escreveu: um falso profeta é aquele que afirma em nome de Deus, sem contudo representar a Deus ou mesmo pertencer a Ele. Além disso, propaga ensinos antagônicos às Escrituras, tomando para si a autoridade que não lhe pertence, afirmando ser aquilo que Deus diz que ele não é. Pedro diz em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Irmãos, a história que nós lemos aqui de Mica, o levita e a tribo de Dan, mostra para nós que quando você não tem Deus no centro do seu coração, você vai perder o que você achava que era um Deus no dia de sua vida. Mica perdeu os ídolos, Mica perdeu o sacerdote, Mica perdeu tudo que ele tinha.
o sacerdote, a tribo de Dan, também perderam a terra, porque, conforme nós lemos aí no versículo 29, eles ficaram naquela terra até a ida para o cativeiro. Eles também foram levados cativos. O neto de Moisés, ou seja, não eram Moisésinhos. Crente, né? Deus, alguém fala que Deus não tem neto, né? Deus só tem filho. Se a gente achar que porque você é crente, seu filho é um crentinho, está vendo aqui que se não tiver ensino, se não tiver palavra, se não tiver a direção certa, o risco é gigantesco. Vamos fazer uma pequena aplicação para melhorar. E eu extrapolei meu tempo já. Amém. Hoje nós vamos passar um pouco. Vocês vão perdoar. Se para nós estarmos aqui hoje, quando eu falo aqui hoje, né, somente na questão da igreja pela distância, pela dificuldade do tempo, ou por qualquer coisa, se para nós estarmos diante da presença de Deus é uma dificuldade, nós estamos correndo grande risco. Porque nós ainda não entendemos quem Cristo é. Como eu disse lá no início, se a gente ama qualquer coisa mais do que a Deus, nós já estamos correndo um risco gigantesco, nós que estamos perdidos, porque o ídolo não pode nos salvar. A situação que nós estamos aqui hoje exige que nós façamos aquilo que Jeremias escreve no capítulo 17. Ele diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua fortaleza, e aparta o seu coração do Senhor. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar a outro, ou vai dedicar a um e desprezar a outro. Ninguém pode servir a Deus e amar. O que a gente precisa aqui nessa noite? O que a gente precisa, na verdade, em todas as noites? Examinar o nosso coração, ver aquilo que nós desejamos, aquilo que nós cobiçamos, e conforme aquilo que nós estamos desejando e cobiçando ser maior que Deus, clamar a Deus por misericórdia, destruir no nosso coração todo o ídolo que nos afasta de Deus. E o resultado que nós vimos na casa de Mica foi que realmente foi um laço para ele, foi um laço para o sacerdote, foi um laço para toda a tribo de Dan. Se nós temos ídolos em nossos corações, ídolos em nossas vidas, eles precisam ser destronados. Jesus disse: a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adoram. Como está o seu coração hoje, irmão? O que você tem adorado mais do que a Deus? O que você tem buscado? O que você tem tratado como um ídolo? Será que você tem levado para a sua casa? Quando eu falo casa, não estou falando somente do imóvel, estou falando do móvel que sou eu e você. Você tem levado ídolos? Você tem tratado a fé como só mais alguma coisa? Você trata Jesus como um método, um bem ou um caminho para você obter coisas? Destrone isso hoje. Olhe para Jesus e trate Ele como o seu Senhor, como superior a qualquer coisa. Olha que Ele está sentado sobre um alto, sobre um trono. Ele é o Todo-Poderoso. Nós precisamos de Jesus. E precisamos que todo ídolo seja quebrado, destronado em nossas vidas, para que isso não venha a ser para as nossas vidas um laço. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Senhor, ajuda-nos a examinar a nós mesmos e a quebrar todos os ídolos que tem em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu poder, a Tua glória nos envolva e nos faça ver aquilo que temos no nosso dia a dia, que muitas das vezes a gente desconsidera,
ou que nós relevamos, mas que a tua palavra está dizendo não, que nós possamos ouvir e servir como tu és Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.